Oh, glória. Como é bom, né, meus irmãos? Estar participando de um culto desse jeito, com essa atmosfera, um culto cristocêntrico, né? Porque nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, né, meus irmãos? E eu vim trazer para vocês um sermão onde o Senhor colocou no meu coração sobre quem é Jesus. E isso não é uma pergunta nova. Isso não é uma palavra da nossa geração, dos dias atuais. Há mais de 2000 anos atrás, o próprio Jesus Cristo perguntou isso para os seus discípulos. Então, eu gostaria de pedir que os meus irmãos ficassem de pé e abrissem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 18. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o Filho de Deus. Vamos apresentar algumas características. Vamos colocar um pouco o posicionamento de quem é esse Jesus que as pessoas andam falando por aí. Quem é o Jesus que a Bíblia fala que ele é. E quem é o Jesus que se apresentou como o Filho do Homem. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18, que diz: E aconteceu que, enquanto ele orava a sós, estavam com ele os discípulos, e ele, Jesus, lhes perguntou, dizendo: Quem dizem as pessoas que eu sou? O que estão falando de mim por aí? O que vocês têm ouvido ao meu respeito? Versículo 19. E respondendo os seus discípulos disseram, Jesus, alguns cantos que nós vamos, alguns acham que o Senhor é João Batista. Outros falam que tu és o profeta Elias. E outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou e está no meio de nós. Versículo 20. E ele disse-lhe, agora eu sei o que ando falando de mim por aí. Mas vós, o que vocês falam quem eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E respondendo somente um, Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 21. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelasse esse fato. E acrescentou, pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinados e ao terceiro dia ressuscite. E Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia por dia, e caminhe após mim. Soberano Deus, Pai. Glorificamos o Teu nome, Senhor, por essa noite. Te exaltamos pela presença do Teu Espírito Santo no meio de nós, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco, nos direcione ao Teu caminho, Senhor. Mude a nossa vida, mude a nossa cosmovisão, a nossa cultura, os nossos entendimentos, pensamentos, a nossa forma de pensar em relação à Tua pessoa. Se revele para cada um de nós, Senhor. Queremos exercer, Senhor. Queremos viver, meu Pai, a Tua vontade. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quem é Jesus, o chamado Cristo, ou Messias? Para alguns, Jesus, ele é conhecido somente através dos louvores, da música gospel. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, ela está muito madura em relação à fé dela. Mas há muitos anos atrás ela falava que tudo que ela tinha o conhecimento sobre quem era Deus,
e sobre a palavra era através da música. Era através daquilo que ela ouvia e aprendia das letras dos compositores. Porque o brasileiro comum, o cidadão, na realidade, não é somente no Brasil. O cidadão comum, ele não tem a mania de buscar na fonte, de ler, de fazer o seu discipulado. Então, para muitos, é através da música que ele descobre quem é um Jesus que andam falando. Para outros, existe. Jesus, para eles, é um médico somente, aquele que pode dar cura, mas anda cansado, fadigado, preocupado, ansioso, nervoso, carente, necessitado, porque não conhece outros atributos de Jesus. A única certeza e convicção que ele busca é sobre o médico dos médicos. Para outros que andam nesse mundo mais coach, Jesus é aquele que vem dar a riqueza. Jesus é aquele que vem presentear com bênçãos sem medidas para que você possa ser abastado e todos possam ver Jesus na tua vida. Para outros, é ele que vai dar a casa. Para outros, para os humanistas, Jesus é uma boa ideia, um bom homem. Ele teve assim um raciocínio muito lógico e muito sobreposto aos demais filósofos. Mas ele não é Deus. Para outros, Jesus é um espírito iluminado. Para outros, ele é um exemplo de amor e autoajuda. Mas para você, igreja, como é que você enxerga Jesus? Para você, meu irmão, quem é Jesus? É interessante que Jesus primeiro lhe perguntou para os seus discípulos sobre o que é que estão falando de mim aí fora. Essa pergunta que Jesus fez não era por vaidade, muito menos para saber como é que estava a sua popularidade. É para entender se de fato a compreensão da messianidade dele estava sendo aberta. Se as pessoas estavam enxergando quem ele era. E é interessante que em outro evangelho fala, quando Pedro anuncia que Jesus é o Cristo, ele fala, tu fala isso porque o Espírito Santo te induziu a isso. Então não existe outra maneira de nós entendermos quem é Jesus, quem é Deus Pai e quem é o Espírito Santo, ou seja, quem é Deus se não for através da revelação vinda diretamente dele. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos entender, andar, buscar, se prostrar na presença de Jesus. Semana passada, meus irmãos, eu falei sobre os atributos de Deus, as suas características. E hoje eu vou falar sobre a glória de Deus. Jesus representa a glória de Deus. De tudo que Deus é, ele é a repleta representação de Deus. Ele é a graça e glória de Deus. Jesus é aquele que veio nos redimir como nosso sumo sacerdote para nos levar à presença do Pai. Quem era Jesus no Antigo Testamento? É essencial, meus irmãos, para que nós possamos entender quem é Jesus, nós precisamos voltar há 5.000 anos atrás para que possamos compreender quem é o Jesus revelado nas Escrituras. Isso é tão verdade, meus irmãos, é tão verdade que todos os evangelhos, eles apresentam a genealogia de Jesus, exceto a de João. Ele começa de uma forma diferente, porque ele queria trazer uma parte que nenhum ainda tinha observado. João certamente falou, eu quero mais, eu quero ir lá na fonte.
Então, se nós abrirmos em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e a palavra que é o Verbo era Deus. Então, antes de Jesus, de 2000 anos atrás, do Antigo Testamento, ele era a palavra de Deus. Jesus era a palavra do Deus Pai. Jesus era o verbo, aquilo que é falado, o parlar, aquilo que é anunciado. No grego chama-se de logos. No Antigo Testamento, Jesus é a expressão criadora de Deus. Já no Novo Testamento, Jesus é Deus encarnado. Jesus é a palavra de Deus em ação já no Novo Testamento. Chamamos isso de união hipostática, que ele é absolutamente Deus e absolutamente homem. Versículo 2 de João 1. Este estava em um princípio com Deus, ou seja, no início de tudo do que nós conhecemos, de tudo que é relacionado ao Cronos, aquilo que nós temos o entendimento da criação, mas eles existem muito antes de tudo ser iniciado. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Nada do que existe, nada do que foi existido, nada do que foi criado foi feito sem a presença da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O próprio Jesus, o Cristo. Deus, através de seu Filho, que é a palavra, criou tudo o que há e o que existe. Chamamos isso de ex nihilo, uma palavra em latim, que significa que Deus construiu absolutamente tudo do nada. Tudo foi construído do absolutamente nada, que o Espírito estava pairando sobre o nada. Depois surgiu a água e depois em diante, mas isso é outro tema, isso é outro assunto. Em toda a história, meus irmãos, Jesus sempre esteve com Deus, e a Bíblia sempre falou de Jesus. A Bíblia sempre mencionou Jesus. Como é que nós podemos então saber do que o irmão Augusto está falando é verdade? Então bora para as Escrituras. Bora abrir agora a Bíblia lá em Gênesis. Capítulo 3, versículo 15, que diz que a semente da mulher foi a primeira profecia ali mencionada de Deus sobre a messianidade na terra. Que Deus promete que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Uma alusão a Cristo vencendo Satanás na cruz. Jesus é o descendente prometido de Eva, que traria a redenção para a humanidade. Vamos agora lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Jesus é o libertador maior que Moisés. Assim diz a palavra: e disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntarem, eles quem? O povo de Israel perguntar a Moisés: qual é o nome então desse Deus que falou contigo, Moisés? Que direi a eles então, Senhor? Aí no versículo 14 o Senhor fala: eu sou o que sou. E ele diz: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. É interessante. Agora vamos pensar com a nossa cabeça da nossa geração. Nós ouvirmos essa palavra, eu sou quem sou, é muito fácil de nós interpretarmos essa passagem. Só que lembrem, é o Senhor está falando com Moisés. Jesus ainda não tinha se revelado. Jesus é a palavra do Deus vivo. E Moisés indaga ao Senhor: Senhor, me dê um nome.
Me dê algo que eu possa apresentar e falar de ti, falar da tua grandeza, falar da tua soberania para o teu povo, que o teu povo te conhece. Deus fala, eu sou o que sou. Para aquele momento foi suficiente. Para Moisés também, devido à presença do Espírito Santo, que deu discernimento para ele, também foi suficiente. Mas eu confesso para vocês que no começo da minha fé foi muito difícil. Eu sou. Já pensou? Você recebeu uma ligação em casa, você pergunta, quem está falando? Eu sou o que sou. É difícil a compreensão. É uma frase incompleta. É uma frase incompleta, meu irmão. Então isso me indagou muito, assim, de procurar entender esse eu sou. Esse eu sou, meus irmãos, estava fazendo uma alusão daquilo que viria. Preste bem atenção. O Senhor estava falando com Moisés sobre daquilo que iria acontecer e daquilo que iria vir. Nós estamos estudando sobre o anunciado de Jesus, o Messias, o ungido de Deus, aquilo que viria, aquilo que foi anunciado. E nesse momento Deus estava anunciando para Moisés a libertação do povo. Estava anunciando a Moisés a messianidade naquele momento. Então Moisés também foi um tipo de Cristo. O que é tipo? É uma referência, é aquilo que é associado. Não é aquilo que é aquilo que faz lembrar. Então, meus irmãos, quando o Senhor falou, eu sou, estava fazendo alusão daquilo que viria. Mas para que nós possamos entender de uma forma mais segura, embora um pouco para o Antigo Testamento e falar um pouco sobre uma coisa que é meio chata, assim, gramática. Porque se nós formos analisar no original do hebraico, aonde foi anunciado para Moisés, lá não está sou. Não está falando eu sou o que sou. Porque no hebraico essa palavra sou não existe. Porque sou é um verbo do presente indicativo. Então os verbos hebraicos podem ser divididos entre ações ativas, passivas e independentes. No original lá estava R-E, achei, R-E. Eu serei o que serei. Então está errada a Bíblia? Não. A tradução está correta. Porque a tradução ela é feita de uma forma interpretativa. Aquilo para que a gente possa compreender aquilo que viria. Aquilo que está sendo anunciado. Vocês estão entendendo? Então o sentido que Deus está dizendo é, eu serei o que eu decidi desejar. Ou seja, eu serei o caminho de vocês. Eu serei o libertador de vocês. Porque Deus é visto no seu aspecto dinâmico. Por isso que quando Deus falou aquilo para Moisés, Moisés repassou para os líderes de Israel, eles compreenderam. O que foi que eles entenderam naquele momento? Vocês não estarão só. Não é Moisés somente um simples pastor. Não. Quem vai estar com vocês é o soberano. Ele vai ser o guia de vocês. Ele será o pão que descerá do céu. Ele vai ser a água que sairá da rocha para matar a sua sede. Ele vai ser a luz guiando vocês pelo caminho. Eu serei o que serei. Plenitude dinâmica da presença de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso pode ser compreendido como eu serei quem eu serei, enfatizando a imutabilidade, eternidade e autoexistência de Deus. Compreendemos aí agora o isso. Então, naquele momento que Deus se apresenta a Moisés e anuncia, né? Como nós não estamos falando somente de Moisés, então vamos pegar isso que nós compreendemos agora e trazer para aquilo que o João escreveu.
Jesus não seria aquele que viria? O eu sou não seria eu serei? Então eu serei, agora eu sou. E é interessante que quando Lucas escreve, ele não escreve mais no hebraico. Lucas vai escrever em quê? No grego. E no grego é possível. Para você ver como Deus trabalha nas minuciosidades. Quando Deus autoriza Lucas a escrever, aí João escreve o eu sou. E não somente o eu sou, ele escreve 7 formas apresentando de característica de Jesus como eu sou. Fazendo alusão daquilo que foi anunciado lá atrás. Fazendo referência daquele que está no meio de nós. Fazendo evidência naquele que nós estamos contemplando, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, o levantado entre as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Apontando ao Messias que viria como libertador e remidor. Por isso João escreveu. Porque para João, lá no versículo 6, ele é o pão da vida. Para João, no capítulo 8, ele é a luz do mundo. Lá no capítulo 10, eu sou a porta. No capítulo 10, 11, diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No João capítulo 15, 5, diz, eu sou a videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João estava escrevendo isso, ele não estava escrevendo isso para os brasileiros, para os europeus, não. Ele estava escrevendo isso para os judeus que tinham ouvido, estudado sobre o que ele tinha se apresentado para o seu líder Moisés lá atrás. Foi uma palavra direta. Agora vamos para Levítico, que é o sacrifício perfeito. A Páscoa, ô glória. Todos os sacrifícios apontam para a obra de Jesus como sumo sacerdote e oferta perfeita. Em Números, é a rocha ferida. Em Números 20, 11, diz que Moisés fere a rocha e dele sai água. E Paulo também menciona aqui e diz, né, que a rocha que Moisés feriu era Cristo. Podemos encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Por favor, Alberto. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhavam. E essa rocha era Cristo. Jesus é a fonte de água viva, meus irmãos. Aleluia. Então, se você está triste, vazio, se você, meu irmão, está nesse momento, passando por momentos turbulentos, Jesus é a fonte de água viva. Procure a esse Jesus, assim como fez aquela mulher samaritana. Procure a fonte da vida. Procure se saciar com essa água que pode alimentar a tua sede. Tudo aponta ao Messias, meus irmãos. Tem muitas outras passagens que o tempo não nos permite que apresentemos. Como o tabernáculo, né? O tabernáculo é um estudo à parte. Se a gente fizer um estudo de 1 mês, eu acho que ainda é pouco. Tudo que foi falado, anunciado para Moisés, como ele deveria fazer o tabernáculo, estava direcionando a pessoa de Cristo. Eu vou dar só 3 exemplos básicos. O ouro, os metais. O ouro representa Cristo. O bronze representa Cristo. A prata representa Cristo. O ouro significa a divindade
de Deus e de Cristo. O bronze representa o julgamento. Por isso que os pregos eram usados e feitos de bronze. E o altar do holocausto também era feito de bronze, porque ali significava o julgamento de Deus. Até as cordas, meus irmãos, que eram feitas para ficar tenda armada, tinha que ser de pele de carneiro. E o prego deveria ser de bronze, que era justiça. A prata significa redenção. E a madeira significa humanidade. Jesus foi levantado no madeiro. E os pregos eram de bronze, justiça. Tudo está profetizado, tudo foi anunciado e tudo direciona a Cristo, meus irmãos. O que nós precisamos entender é que todo o culto precisa direcionar a Cristo. O culto não deve ser antropocêntrico, ou seja, antro-homem, cêntrico-centro. O homem não é o centro do culto. Eu já fui para culto que pastores perguntavam: tu gostou do culto? Você não precisa gostar do culto, você precisa vir cultuar aquele que é o centro desse culto. A casa é dele, o louvor é para ele, a adoração é dele, tudo é para a glória dele. Tudo. Essa palavra é cristocêntrica. A abertura desses portais, a iluminação, tudo é para a glória dele. Porque ele é o nosso Salvador e Senhor. Agora eu vou entrar num campo aqui com vocês, que quando eu descobri isso, eu fiquei assim, abismado. Que nós vamos falar sobre genealogia. Quem gosta de ler aqui sobre os nomes? Quem tem o prazer de saber quem foi pai, quem foi filho, quem foi filho, quem foi filho? Não tem aquela parte assim que não dá ânimo da gente fazer uma leitura na Bíblia quando tem essa parte? Nada é por acaso, meus irmãos. Não é porque eles eram bonitinhos, ou eram importantes, ou eram menos importantes. É porque o Senhor escondeu ali, na genealogia, nos nomes, ele escondeu ali coisas apontando para Cristo. Vamos lá. Conhecemos a Deus quando Ele se permite, somente quando isso acontece. Então, se nós lemos alguma coisa e nós não compreendemos, por muitas das vezes a gente quer fazer da leitura da palavra como se fosse uma leitura de um livro comum, e não é. Porque para que você possa compreender o Senhor, você precisa orar e pedir discernimento do Espírito Santo para que Ele possa abrir a tua mente e você ter esse esclarecimento vindo do trono. Amém? Então, os planos de Deus é através da revelação do Espírito Santo pelas Escrituras. E só conheceremos os planos de Deus através da presença e interpretação do Espírito Santo. Vamos ler em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Agora, tu precisa ser rápido no gatilho aí, Albertinho. Que nós vamos ler pulando alguns versículos, tá bom? Mas nós vamos ficar tudo no capítulo 5. Olha só. Gênesis 5, 3 diz: E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, segundo a sua imagem, e chamou seu nome de Sete. Versículo 6. E Sete viveu 105 anos, e gerou Enos. Versículo 9. E Enos viveu 90 anos, e gerou Cainã. Versículo 12. E Cainã viveu 70 anos, e gerou Maalaleel.
Versículo 15. E Maalaleel viveu 75 anos e gerou Jered. Versículo 18. E Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Versículo 21. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Versículo 25. E Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Versículo 28. E Lameque viveu 582 anos e gerou um filho. Versículo 29. E ele chamou seu nome de Noé, dizendo: este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui está falando da genealogia de Adão até, vocês acabaram de ler, Noé. Vocês sabiam que Deus escondeu nessa genealogia aí algo que nós podemos encontrar sobre Jesus? Adão peca, não é isso? E Deus guardou um plano dentro dessa genealogia de Adão a Noé. Porque se nós pegarmos cada nome desse que nós lemos do hebraico e traduzir cada nome desse aqui, eu fiz isso para vocês, olha só. Cada nome. Significado de Adão, homem. Sete, apontado ou concedido. Enos, fraco ou mortal. Cainã, aflição. Maalaleel, santo Deus ou abençoador. Jered, ele descerá. Enoque, ensino ou instrução. Matusalém, sua morte trará juízo. Lameque, ausência de esperança. E Noé significa alívio e conforto. Quando nós juntamos todos esses nomes, sabe qual é a frase que dá? Olha só. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Quem trouxe ao ausente de esperança alívio e conforto, meu irmão? Quem trouxe essa esperança e desceu do céu para que nós pudéssemos ser redimidos? Jesus. Então nada na Bíblia está ali por acaso, porque é bonitinho. Nada ali na Bíblia está de uma forma que é só por estar. Então novamente eu pergunto para vocês, quem é Jesus para você? Você já chegou a fazer essa indagação? Porque nós precisamos compreender se a forma como eu estou olhando para Jesus é a forma como Ele é. É a pessoa que Ele se apresentou ser. Não tem aquelas pessoas que olham para a gente e nos associam com pessoas totalmente diferentes do que é o nosso caráter, a nossa personalidade. Mas só porque viu e não gostou da nossa cara. Será que nós não estamos olhando para Jesus desta forma? Ou o nosso conhecimento está tão limitado, por isso nós não conseguimos mais ver as coisas que víamos antes? Porque a Bíblia, ela descreve de Gênesis e Apocalipse sobre Jesus. Ela vem apresentando ao Senhor de Gênesis e Apocalipse, falando, Ele é aquele que eu digo que Ele é. Ou você está conhecendo a Jesus pela uma música que você costumeiramente ouve e você acha que Ele é somente aquilo. Ou você acha que Jesus é aquilo que o pregador fala que Ele é. Porque o tempo que o pregador tem é muito limitado, meus irmãos. Como eu falei, o pastor, o nosso pastor, ele já está nessa labuta há 22 anos, falando a mesma coisa. Quem é Deus? E muitos ainda não sabem, há 22 anos ouvindo, mas
O ouvido ouve, mas não escuta e não entende. Os olhos veem, mas não compreendem, não conseguem enxergar o que está na sua frente. Então a Bíblia, ela descreve exatamente quem é o Jesus, o Filho de Deus. Então quem é esse Jesus que a Bíblia fala, irmão Augusto? Eu separei aqui alguns itens. Aleluia. Ele é o alfa e ômega, meus irmãos. Ele é a estrela da manhã, ele é a descendência de Davi, ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é o bom pastor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o santo de Deus, ele é o Emanuel, Deus conosco, ele é o príncipe da paz, ele é o Filho de Deus, Filho do homem, Salvador, Cristo, ungido, Messias, Senhor dos senhores, Rei dos reis, justo e fiel, Redentor, autor e consumador da fé, mediador, advogado. Ele é o teu advogado, meu irmão. Ele é a ressurreição e vida, ele é a cabeça da igreja, imagem do Deus invisível, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o rei dos judeus, ele é o homem de dores, servo sofredor, justiça nossa, rocha espiritual. Ele é o noivo e você é a noiva. Ele é a porta das ovelhas e você é a ovelha. Ele é o autor da salvação da tua vida. Ele é o santo e verdadeiro. Ele é fiel testemunha. Ele é o amado de Deus. Ele é o sol da justiça. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Jesus Cristo que a Bíblia descreve. Cada palavra dessa aqui tem um versículo, referência, só que não temos tempo para isso. Então, nesse curto tempo, eu gostaria de trazer e apresentar para vocês o meu Jesus. Aleluia. O teu Jesus. Então, quando perguntarem para você, quem é Jesus para você? Responda igual Pedro respondeu. Tu és o Cristo. Tu és o nosso sumo sacerdote. Tu és aquele que veio redimir e me tirar da lama que eu estava. Tu és aquele que me deu vida, esperança. Tu és aquele que mudou a minha vida e me deu um nome. Aleluia. Me deu um nome. Tu és aquele que me dá alegria todo dia pela manhã, que me faz ter esperança que o sol nascerá novamente no dia seguinte. Aleluia. Não estamos aqui pregando, meu irmão, um defunto, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Não estamos aqui falando de um homem qualquer, estamos falando daquele que vive, aquele que reina, aquele que tem o poder da morte e está aqui. Por isso, adore o nome dele. Aleluia. Esse é o Cristo, o Filho de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 ao 4 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Feche seus olhos. Oh, glória. Fique de pé, meu irmão, fique de pé, é melhor. Fique de pé. Você já está 40 minutos sentado aí. Aleluia. Oh, Senhor, Santo Deus de Israel. Glorificamos o teu nome, Senhor, por esse culto, Senhor Jesus. Por essa liberdade que tu nos deu, Senhor, de estar aqui mais uma noite para poder louvar o teu nome, glorificar a tua pessoa, a tua majestade, Senhor.
Oh, meu Deus, temos essa certeza, meu Pai, que Tu és o nosso Deus. Temos a certeza que Tu virás, Senhor Jesus, porque a Tua promessa não falha. Tu não é o filho do homem que minta. Tu prometeu que vai vir e vai levar-nos contigo, Senhor, para as boldas de cordeiro. Cearemos contigo, Senhor, na glória para o todo sempre, Senhor. Contemplando, Senhor Jesus, a Tua face, Te servindo, Te adorando. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela liberdade de poder estar aqui, Senhor. Mas não somente de vir aqui a esse culto, Senhor, mas poder ouvir a voz do Teu Espírito Santo e ter essa revelação vinda de Ti, Senhor. Porque, como foi dito aqui esta noite, a palavra é anunciada. Muitos ouvem, mas pouco escutam, Senhor. Senhor, muitos estão em casa, meu Pai, doentes, mas não fisicamente, Senhor, mas a sua alma está morrendo. Meu Deus, que Tu possa vir, Senhor Jesus, alegrar essas pessoas. Temos o entendimento que nós vivemos, meu Pai, um momento profético, onde a Tua palavra fala aqui no finais, o amor de muitos esfriaria. Mas também temos a compreensão, Senhor, que Jesus Cristo falou que nenhum sequer se perderia, nenhum sequer, Senhor Jesus, sairia debaixo da proteção do Teu Filho amado, porque Ele é o bom pastor. Aleluia. Ele se anunciou para nós, Senhor, e nós nos apegamos àquilo que Ele se descreveu para nós, Senhor. Então, se essa noite, Senhor, tem pessoas aqui famintas, Senhor, o Senhor falou que é o pão da vida, aleluia. De uma forma espiritual, Senhor, alimente essas vidas. Oh, Senhor Jesus, Tu também falou que Tu és a luz, Senhor. Muitos, Senhor, estão em trevas, depressivos, vazios, carentes, distantes. Muitos, Senhor Jesus, louvavam Teu nome aqui em cima, choravam, Senhor, quando falava de Ti, Senhor. Era um fogo dentro do peito que não tinha controle, mas era uma sensação tão maravilhosa. Mas o inimigo jogou um balde de água fria, Senhor. Essa pessoa se encontra solitária. Oh, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que Tu és a luz do mundo. Visita, Senhor. Visita, meu Deus. Oh, aleluia. Eu estou me assegurando na Tua palavra, Senhor, porque Tu descreve tudo isso, porque Tu és a porta. Nos ajuda a passar por essa porta e ter um encontro contigo, Senhor. Oh, Jesus. Queremos viver contigo, Senhor. Queremos ser pastoreados por Ti, Senhor. Porque Tu menciona que Tu és o bom pastor, meu Pai. Que Tu não deixa uma ovelha sequer se perder, Senhor. Oh, aleluia. Ressuscita aqueles que estão mortos na fé, Senhor. Ressuscita aquele, Senhor, que está morto, Senhor, espiritualmente. Tu és a ressurreição e a vida. O poder está nas Tuas mãos, o controle está nas Tuas mãos, Senhor. Tu és aquele que fala para vento, o vento para. Tu és aquele que fala quieta, mar, o mar se acalma, Senhor. Tu tens o controle em Tuas mãos. Oh, meu Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Esses são Teus filhos.
Esses são teus pequeninos, aqueles que tu escolheu e tu chamou pelo nome, Senhor. Não deixe nenhum se perder, Senhor. Mas se tiver aquele filho pródigo, Senhor, toque no coração, nesse momento, Senhor. E que domingo, meu Pai, neste domingo, ele possa vir aqui nessa igreja, anunciar, Senhor Jesus, esta palavra de reconciliação, Senhor, confiando que Tu és o remidor, confiando que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Senhor, confiando que Tu estás no controle, Senhor. Então que Tu possa vir derramar um bálsamo nesse momento, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa vir estar passeando no meio de nós. Que Tu possa vir estar ouvindo, Senhor Jesus, as orações dos coraçõezinhos que estão direcionando para o Teu trono nesse momento. Tu és o Senhor da nossa vida, é somente em Ti que nós confiamos. Somente em Ti confiamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Senhor, abençoe a vida de cada um, o lar de cada um, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, Senhor, possa passear pelo lar de cada um aqui essa noite, Senhor. Lute as nossas batalhas, Senhor Jesus. Que Tu possa vir tirar, meu Pai, todo o espírito de engano. Que Tu possa vir limpar, Senhor, tudo aquilo que impede de nós Te adorarmos, Te buscarmos, Senhor. Que Tu possa vir fazer da casa de cada um aqui, meu Pai, casa de oração, Senhor. Que Tu possa vir nos usar, meu Deus, para os nossos filhos, para os nossos esposos, nossas esposas, Senhor, para os nossos familiares. Nós somos instrumentos Teus, Senhor. Nos desperta, Senhor. Aviva a igreja que dorme, Senhor. Nos desperta, Senhor, no próximo culto trazer mais uma pessoa, Senhor, que está distanciada da Tua presença, Senhor. Não por nós mesmos, mas pelo amor que Tu nos dá, Senhor, em reconhecer que devemos amar o nosso próximo. Porque nós estamos recebendo de Ti aqui esta noite, Senhor, esta graça que está nos enchendo. Mas que essa graça possa, Senhor Jesus, transbordar em outras vidas. Que essa graça possa, meu Pai, abençoar outras vidas, Senhor. Pessoas possam ser alcançadas através daquilo que Tu estás fazendo em nossa vida essa noite nesse local, meu Deus. Porque Tu és um Deus vivo. Tu és um Deus que fala. Tu és aquele que direcionou essa palavra essa noite para os necessitados e famintos. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Todo louvor, toda adoração, toda glória, toda honra, todo poder e majestade, a nossa vida, a nossa esperança, tudo que somos, seja para Ti, Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti tudo, meu Pai. A nossa existência, o nosso fôlego de vida, a Ti, Jesus. Obrigado. E aplaudam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Laércio.